Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, gente, o assunto de hoje, eu tenho certeza que vai virar uma chavinha na sua cabeça. É algo que a gente fala até normalmente assim bastante, como honrar a Deus nas nossas atitudes, porém a gente não entende como a gente pode fazer isso, ou a gente não se dá conta de uma forma mais profunda o que isso quer dizer. Então hoje eu vou tratar esse assunto com vocês, mas antes eu quero pedir que vocês deixem o like, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho. A plataforma entende que vocês querem receber mais desse conteúdo, tanto meu quanto de outras pessoas que podem edificar a sua vida. E além disso, compartilhe com outras pessoas para que possa propagar a palavra de Deus para mais pessoas. Amém? Gente, então bora lá para o assunto de hoje. Esse assunto não era nem um devocional, era algo que Deus já estava ministrando ao meu coração já tem um tempo, mas essa semana o Espírito Santo falou bastante em relação a isso e acabou se tornando um devocional. A gente se pergunta às vezes por que eu fui criado, qual é o meu propósito aqui na Terra, qual é o meu propósito de vida. E às vezes a gente fica preso a isso, a nossa rotina fica presa a esse pensamento. Será que eu estou cumprindo meu propósito? Será que eu estou no caminho certo? E a gente se esquece um pouco do que Deus fala em relação a isso. Inclusive tem muitas passagens bíblicas em relação a esse assunto. E eu vou deixar aqui os dois versículos principais do tema de hoje. Fica lá em 1 Coríntios 10:31. Abra aí, se der. Que diz assim: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Em outras traduções pode estar escrito de outra maneira, né? E Colossenses 3:23, que diz: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Antes de entrar nesses dois versículos chaves, eu quero lembrar que nós somos criaturas criadas por Deus. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz que nós somos a imagem e semelhança dele, né? Que nós nascemos, que nós fomos criados para adorar a Deus. É como se Deus nos criou para revelar a glória dele. Por isso que nós somos imagem e semelhança. Somos seres que louvam e que engrandecem o nome dele. E às vezes a gente se pergunta, né? Ah, nós somos imagem e semelhança e tudo mais. Tem versículos, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. E nós nos prendemos um pouco em relação a louvar, adorar, e não nos colocamos na posição do que realmente é adorar, do que realmente é glorificar, né? Lá em Isaías 43:21 diz assim: O povo que formei para mim, para que me desse louvor. Louvor é para que me desse glória, né? E Romanos 11:36 diz: Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. O que quer dizer esse glória, pois a ele eternamente? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas as nossas atitudes, todos os nossos afazeres, tudo está aqui na terra que seja para glorificar o nome dele. Então existem vários versículos, né, que nos mostram que nós fomos formados para glorificar ao nome dele. Então, como que nós podemos introduzir isso na nossa vida? Né? Porque nós sabemos que nós fomos feitos para adorar a ele. Acaba que muitas vezes a gente vai crescendo, vai almejando, vai tendo sonhos e nós vamos formando a nossa vida sem pensar se estamos glorificando a Ele ou se a nossa rotina glorifica a Ele. Né? Nós crescemos querendo construir, querendo fazer faculdade, querendo ser alguém na vida
Porém, nós não sabemos se o nosso propósito está incluído nisso, né? Porque o nosso propósito real é adorar Ele, seja em qualquer área que nós estivermos. Então, independente de qual área estivermos atuando, de qual área decidirmos seguir, tudo que é colocado em nossas mãos deve ser feito com excelência e deve ser feito para adorar Ele, para glorificar a Ele. Seja você uma empresária, seja você uma dona de casa, uma mulher do lar, seja você um faxineiro, seja você alguém que trabalha no Uber, todo todas as nossas profissões, todos os nossos dias, a nossa rotina, nossos afazeres devem estar vinculados a glorificar o nome dele. E muitas vezes nós nos perdemos um pouco nisso, porque a vida começa a ir para uma área, a gente tenta almejar coisas ou a gente acaba se perdendo. E às vezes a gente pode chegar a uma rotina sobrecarregada por estarmos desalinhados com o propósito real. Nós queremos fazer, nós queremos alcançar, nós queremos ser mulheres independentes, nós queremos é, sonhar, nos tornarmos empresárias, a melhor naquilo que nós escolhemos como área da nossa vida, de forma geral, tanto mulheres quanto homens, e nos perdemos do nosso real propósito. E é por isso que muitas vezes nossa rotina, nossa vida se torna cansativa e às vezes nos paramos para perguntar se estamos no caminho certo, porque estamos desalinhados com a vontade de Deus. Para nós mulheres, eu trago aqui o exemplo de que muitas vezes Deus vai nos chamar para estarmos dentro de casa, no nosso lar, cuidando da nossa família, cuidando dos nossos filhos. Muitos versículos bíblicos, inclusive, retratam isso, o servir da mulher à família. Inclusive nos casamentos, a Bíblia vai retratar que tem essa questão da mulher ser mais puxada para o lar e o homem provedor que vai trabalhar fora, independente se você é uma mulher que trabalha fora ou dentro de casa, de qualquer forma, aquilo que está em suas mãos deve glorificar a Ele. Então não pense que você atuar dentro de casa, você ser dona de casa, você ser mãe, você discipular os seus filhos, você não está glorificando a Ele. E de uma maneira bem prática que nós fazemos isso é quando estamos lavando a louça, é quando estamos fazendo uma comida, é quando estamos varrendo a casa. Tudo isso glorifica a Ele, porque nós não estamos fazendo para nós, temos que pensar que primeiramente estamos fazendo para Deus. E quando a gente coloca isso na nossa cabeça, que estamos fazendo o nosso melhor para Deus, seja em qualquer área, nós encontramos o nosso propósito, porque sabemos que estamos alinhados com o propósito que fomos criados. Em relação aos trabalhos, que eu já tinha comentado aqui antes, muitas pessoas trabalham hoje em dia em várias áreas. Eu vou dar aqui um exemplo de Uber. Uber é algo que muitas vezes a gente não dá muita relevância para essa profissão, não é um empresário de uma grande empresa, porém é alguém que pode, com sua excelência, estar glorificando a Deus e até mesmo glorificando a nossa vida. Quando nós estamos fora de casa e pedimos a Deus para que nos leve em segurança até em casa, Ele está usando o Uber que, se estiver agindo com excelência em seu trabalho, ele vai querer levar essa pessoa para casa com segurança. Então Deus usa essa pessoa para levar para casa. Quando nós pedimos que tenhamos alimentos em casa, Deus vai abençoar através de pessoas que cozinham, ou que são padeiros, ou que trabalham em indústrias alimentícias. Então, todos os trabalhos estão vinculados e podem estar vinculados com Deus se forem feitos para a glória dele. Então, a questão não é o que você trabalha, a questão é se você está glorificando a Deus com o seu trabalho. No nosso versículo-chave, inclusive, diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E outro adendo que podemos trazer aqui com esse tema é que até mesmo as nossas necessidades precisam estar vinculadas a glorificar o nome dele. Porque muitas vezes nós comemos, nós bebemos e dessa forma não agradamos a Deus. Até mesmo porque o comer pode nos levar ao pecado da gula.
O comer pode nos distanciar do fruto do Espírito, que é o domínio próprio, que é um dos frutos. Então, se você comer de uma forma sem domínio próprio, levando o pecado para a gula, você não está glorificando a Deus. Então, esse é um adendo que a gente pode trazer também para as nossas necessidades do nosso corpo, que ainda assim são feitas para glorificar a Ele. Ao ingerir bebidas, se você estiver ingerindo bebidas que não agradam a Deus, bebidas alcoólicas, bebidas que vão nos afastar da presença, tirar, né, a presença de Deus da gente, nós também não estaremos glorificando a Ele. Então, todas as áreas da nossa vida, tudo que a gente faz, como diz aqui, ou façais qualquer outra coisa, todas as nossas atitudes devem glorificar a Ele. Então, por isso que eu digo que isso vira uma chave na nossa cabeça, porque não importa em qual posição você estiver, e eu não sei se é confortante ou nos exorta, de certa maneira, porque tudo que fizermos devemos pensar se está agradando a Ele e se estamos glorificando a Ele. E não é questão se você trabalha em algo, se você está em uma posição. Deus não está interessado em saber se você é reconhecido na Terra ou não, em qual área você atua na Terra ou não. Ele está interessado em saber se você está glorificando a Ele de uma forma em excelência em tudo que você faz. Bom, gente, em cima desse tema, nós podemos ver que realmente nós fomos criados para glorificar o nome dele. E precisamos estar alinhados com isso, porque quando nós estamos alinhados e desalinhados, e quando a gente acaba se perdendo no meio da nossa rotina por distrações, e a gente acaba distanciando esse glorificar a Deus nas nossas atitudes, a gente acaba se sentindo mais sobrecarregado e acabamos não vendo propósito naquilo que estamos fazendo. Porém, quando a gente volta os nossos olhos para Deus e para aquilo que nós estamos fazendo, se está glorificando a Ele, nós começamos a sentir contentamento na nossa rotina. Eu costumo dizer que Deus se encontra mais no ordinário do que no extraordinário. E é óbvio que Deus fala conosco no extraordinário. Porém, Deus não é aquele tipo de ser que vai estar sempre se manifestando em glória descendo da terra. Ele pode falar de várias maneiras. Porém, nós vamos estar sempre encontrando Ele na nossa rotina, nos dias ordinários, em coisas simples e pequenas, se nós estivermos com os olhos centrados para realmente aquilo que realmente importa, que é Jesus Cristo, que é Deus, o nosso Criador. E eu trago hoje de uma maneira prática de como podemos estar alinhando isso com a nossa rotina. É que tudo que fizermos, devemos pensar a Deus se Ele está se agradando ou não, se isso está glorificando a Deus ou não. E quando estivermos em nossos trabalhos, em nossos afazeres, pensarmos que estamos naquele momento fazendo algo para Deus. Isso nos traz um pouco mais de conforto, de paz, em saber que aquilo que estamos fazendo, por mais que seja ordinário aos nossos olhos, estão sendo vistos pelo nosso Criador e estamos agradando ao coração dele. Então, se hoje você sente dificuldade em agir dessa maneira, peça ao Espírito Santo que te ajude e que você consiga entender de forma prática, na sua rotina, nos seus afazeres, como você consegue glorificar a Deus. Sempre pensando em fazer com excelência, porque esse é o melhor caminho. E é isso. Eu espero que o Espírito Santo tenha falado com vocês. Compartilhem esse vídeo para que outras pessoas consigam encontrar o seu propósito de vida aqui na Terra. Que venham estar alinhados à vontade de Deus, ao cumprimento do propósito de Deus para nossas vidas. E outra coisa, não deixem de ativar o sininho, de se inscreverem no canal e deixarem um testemunho aqui embaixo, algo que fale com vocês, que o Espírito Santo ministrou no seu coração, ou algo que você conte sobre a sua rotina que possa nos edificar. E é isso, até o próximo vídeo.